Olá pessoal, salve salve! Dando continuidade à nossa sequência de vídeos explicativos sobre as implicações do Decreto-Lei número 36 de 28 de março de 2025, hoje nós vamos tratar acerca da situação dos menores de idade, filhos de cidadãos italianos residentes no exterior. Bom, como nós vimos já, o decreto número 36 de 28 de março de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado italiano na última sexta-feira, ele trouxe uma inovação que é o limite geracional. Esse limite geracional, que antes não existia, ele passa a valer agora para a segunda geração do antepassado italiano, ou seja, somente filhos e netos poderão obter o reconhecimento da nacionalidade italiana. O decreto também traz uma inovação que nós reputamos inconstitucional, mas ele está já em plena vigência, produzindo seus efeitos legais, que é a questão de que nenhum italiano, nenhum cidadão nascido no exterior, nenhum filho de cidadão italiano nascido no exterior, aliás, ninguém nascido no exterior tem a cidadania italiana. Então nós estamos aí misturando princípios, né? O princípio do ius sanguinis com ius solis. Ou seja, o que ele pretendeu com isso? O não legislador, né? O executivo italiano, através do deputado Tajani, Antonio Tajani, né? Quando ele emanou, junto ao Consiglio dei Ministri, este decreto, né? Ele quer, na verdade, impor esse limite geracional e impedir que a cidadania italiana seja transmitida indefinidamente por essas pessoas que foram reconhecidas, que serão reconhecidos, que já foram, já mantêm o status de cidadão, né? Mas ele quer que não haja a transmissão da cidadania para as gerações futuras. Atenção! Esse é um ponto muito importante e que pouca gente parece ter entendido desse decreto, que é uma questão mais, vamos dizer assim, perniciosa do que a gente pode imaginar. O decreto, ele simplesmente diz que ninguém que nasceu no exterior tem a cidadania italiana. Isso quer dizer o seguinte: o filho de cidadão italiano, a não ser, aí tem as exceções, né? Ninguém que nasceu no exterior tem a cidadania italiana, a não ser que seja filho de um cidadão nascido no território ou neto de um cidadão nascido no território da República, no território da Itália. Nesse sentido, qual é a intenção dele ao propor essa medida? A intenção dele, clara, é que o filho de cidadão reconhecido, né, ou seja, aquele que não nasceu na Itália e foi, ou nasceu no exterior e foi posteriormente ao nascimento reconhecido como cidadão italiano, não transmita mais a sua cidadania para os filhos que tiver a partir de agora. Ou seja, só vai ter a cidadania o filho de cidadão nascido na Itália ou neto de um cidadão nascido na Itália, ou cidadã. Isso faz com que até mesmo nós tenhamos famílias divididas, né? Vamos supor, por exemplo, que é o meu caso, inclusive, eu sou cidadão reconhecido, nascido no Brasil e tenho 2 filhos. Esses 2 filhos, obviamente, já foram registrados e já têm a cidadania italiana desde a época em que eles tinham tenra idade. Se eu tiver um filho agora a mais, né, digamos, um novo filho, ele não poderá ser registrado, porque ele nasceu no exterior, se ele vier nascer no Brasil. Ele nasceu no exterior e é filho de um cidadão reconhecido que não nasceu na Itália, porque eu não nasci na Itália, eu nasci no Brasil. Então eu teria já os 2 filhos reconhecidos e esse novo filho não teria direito mais à cidadania italiana, nos termos em que o decreto está redigido atualmente, né? Considerando esses termos do decreto, não considerando futuras e possíveis alterações que devem ocorrer, podem e devem ocorrer no futuro, no projeto de conversão dele em lei. Mas o que ele quer? Ele quer justamente que esses cidadãos, neocidadãos, que foram reconhecidos posteriormente ao nascimento, os ítalo-descendentes, né, de nova nacionalidade, não transmitam mais a cidadania, a não ser que tenha o pai nascido na Itália ou um avô nascido na Itália. Então é mais do que
uma criação de limite geracional. Ele simplesmente impede que a cidadania italiana se perpetue para os descendentes de cidadãos italianos já reconhecidos, né? Então, diferentemente do que fez Portugal, por exemplo, que declarou, não colocou esse impedimento, né? Declarou apenas, eles mudaram a lei de cidadania portuguesa e em Portugal, por exemplo, pode obter a nacionalidade portuguesa aqueles que descenderem, que forem netos ou filhos de cidadão português. Mas não impôs essa questão que todo cidadão nascido no exterior não é português. Isso por quê? O que acontece na nacionalidade portuguesa? A gente normalmente faz o processo da cidadania portuguesa, por exemplo, no caso de um bisneto, né? Que tenha o pai vivo. O bisneto, na verdade, se ele tiver o pai vivo, que por sua vez é o neto do português, nós fazemos a cidadania do neto primeiro, e assim que ele obtiver a cidadania, a gente faz o do filho dessa pessoa, ou seja, do bisneto. Então a gente consegue transmitir a cidadania portuguesa através do tempo e deixar isso como um legado para as gerações futuras. Esse decreto ele é tão restritivo que ele impediu essa possibilidade. Então, o que está acontecendo hoje? Pessoas estão nos procurando porque viram o conteúdo do decreto e, né, estão preocupados e estão querendo fazer o registro dos filhos, né? Se a pessoa for italiano, cidadão italiano, nascido na Itália, ele consegue registrar o filho dele no consulado. Se ele for se essa criança tiver um avô que nasceu na Itália, é cidadão italiano, claro, e que nasceu na Itália, também vai poder ser registrado. Agora, se a criança for filha já de um cidadão italiano nascido no exterior ou neta de um cidadão italiano nascido no exterior, nós, infelizmente, não conseguimos fazer o registro dessas crianças hoje em dia, na vigência desse decreto-lei número 36, né? Isso por conta da explicação que eu dei anteriormente. Essas crianças, então, já não vão conseguir mais receber a nacionalidade dos seus pais, né? A que elas tinham direito antes da edição do decreto e agora passam a não ter mais esse direito, para impedir que a cidadania italiana fosse transmitida aos descendentes no tempo. De fato, né, é uma questão que traz um traço discriminatório muito grande, e deve ser objeto de apreciação do parlamento no momento dessa tramitação, que tem que durar até 60 dias para que seja convertida em lei. É uma das questões que podem ser modificadas, mas fato é que hoje em dia a gente não consegue mais registrar filhos menores de cidadãos italianos nascidos no exterior e com dupla cidadania, com cidadania reconhecida após o nascimento, e também o avô não nascido na Itália. A gente só consegue fazer, hoje em dia, na vigência do decreto, para a criança que pelo menos o pai ou o avô tenham a cidadania e tenham nascido na Itália. Então, é uma das consequências desse decreto-lei que declarou simplesmente que nenhuma pessoa que nasce no exterior é automaticamente italiano. Nasceu no exterior não é automaticamente italiano. Então, a gente acredita que essa é uma questão, né, discriminatória, e que esse decreto-lei deve sofrer alteração nessa parte em específico por conta dessas questões que são incompatíveis com o espírito legislativo que culminou com a Constituição de 1948, né? A Constituição atualmente vigente na Itália, em que em seu artigo 3º determina o princípio da igualdade, né? Então essa questão
fere de morte este princípio constitucional da igualdade. Então nós deixamos claro aqui para as pessoas, antes mesmo da vigência desse decreto-lei, que ele fosse editado, né, que pegou todo mundo de surpresa, que os cidadãos italianos promovessem o registro dos seus filhos imediatamente após o nascimento. Então muita gente deixou para registrar eles posteriormente e, nesse sentido, eles acabaram perdendo o direito com esse decreto. Vamos ver o que vai sair da nova lei, da lei de conversão, para ver se a gente ainda consegue remediar a situação de algumas pessoas que têm filhos e deixaram de registrar os seus filhos, né, em tempo hábil, né, assim que nasceram, e por essa razão, não, hoje em dia, não mais teriam o direito, não mais têm, né, o direito à cidadania italiana. Ok? Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe. Até mais!